Olá, estamos começando a videoaula do curso Controle Social das Contas Públicas do projeto TCE Educação e Cidadania. Essa aula foi preparada pela professora Leiliane Brandão Feitosa. Nesse módulo você vai aprender um pouco mais sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vai entender a necessidade de termos outra lei relacionada à responsabilidade socioambiental. Você vai aprender sobre o conceito de meio ambiente e suas diferentes definições, além de conhecer as obrigações do poder público e da coletividade em relação ao meio ambiente. Preparados? Preparadas? Então vamos lá. A chamada responsabilidade fiscal se tornou um conjunto de medidas necessárias para assegurar, além do equilíbrio das contas públicas, a confiabilidade do Brasil perante o mundo. Todo gestor público passou a ser submetido a prestar contas do quanto e como usa os recursos da sociedade. Isso garantiu a boa condução da gestão das contas públicas. Ao mesmo tempo, a preocupação ambiental vem ocupando a agenda internacional com cada vez mais intensidade. Fatores como o aquecimento global, a necessidade de políticas públicas sustentáveis e o próprio envolvimento das empresas e da sociedade civil organizada em torno do assunto ambiental levantam a necessidade da criação de uma lei de responsabilidade socioambiental. Tá, mas o que seria então essa lei? A lógica é bastante simples. Assim como um governante não pode gastar mais do que arrecada, não deveria poder planejar e promover políticas públicas que não contemplem o tema ambiental. Aqui no Brasil nós já temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Surgiu para atender a várias necessidades. Manter as contas públicas equilibradas em todas as esferas de governo, garantir acordos internacionais e atender ao interesse coletivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal passou a nortear o controle dos gastos gerais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo aqueles resultantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O mecanismo dessa lei é bastante simples. Condiciona os gastos à capacidade de arrecadação de tributos. Promove a transparência das condutas relacionadas à realização de despesas. Introduz como obrigatórios os aspectos de planejamento, controle, responsabilidade e transparência. E também, muito importante, determina que exista uma apresentação detalhada dos atos de gestão junto aos tribunais de contas. Bom, para resumir, a Lei de Responsabilidade Fiscal estipula os limites para todos os gastos públicos, inclusive aqueles com pessoal e com a dívida pública. A LRF também determina as metas fiscais para o controle de receitas e de despesas. Ela impede a criação de despesas continuadas sem a indicação de receitas ou sem redução das despesas existentes. E assegura o compromisso com os orçamentos prévios e futuros. Então, vem cá. Pensa aqui comigo. Se a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que um governante não pode gastar mais do que arrecada com impostos, por que não podemos imaginar uma lei de responsabilidade socioambiental? De quantos desastres ambientais você tem ouvido falar nos últimos tempos no Brasil e em outras partes do mundo? Somente sob essa perspectiva fica fácil entender a necessidade da criação de uma lei de responsabilidade socioambiental. Um grande passo nesse sentido foi dado pela iniciativa privada. A responsabilidade socioambiental nas empresas já é uma grande realidade. Ela está caracterizada como compromisso em manter um comportamento ético e que contribua para o desenvolvimento econômico. A responsabilidade socioambiental nas empresas melhora, paralelamente, a qualidade de vida de funcionários, famílias e comunidade local e, consequentemente, de toda a nossa sociedade. Pensando então na criação da Lei de Responsabilidade Socioambiental, sobre que temas exatamente essa lei deveria tratar? Um conjunto de ações e metas com o objetivo de combater as desigualdades sociais, educar e responsabilizar as entidades públicas e privadas pela preservação do meio ambiente. Ela deveria também regulamentar o controle social e estipular definições de crimes pelo descumprimento da norma.
Ou seja, essa lei de responsabilidade socioambiental deveria prestigiar as questões ambientais que afetam diretamente a vida de cada cidadão, eu e você, de todo mundo. Seguindo as premissas básicas de planejamento, controle, educação e transparência e responsabilização, uma possível lei de responsabilidade socioambiental regulamentaria a criação de programas e projetos sobre esse tema. Essa lei deveria ter como núcleo a inclusão social e digital, alfabetização, assistência social, coleta de lixo, reciclagem, coleta de esgotos e dejetos, lixo industrial, reflorestamento, desmatamento, utilização de agrotóxicos, poluição, entre muitos outros temas relevantes para a proteção do nosso meio ambiente. Agora, é muito importante você entender que uma política socioambiental coerente depende diretamente de recursos orçamentários da União para a sua efetiva implementação e execução. Essa política deve ser composta pela multiplicidade de programas e ações intersetoriais, pela coordenação entre os órgãos e os ministérios competentes, pela vinculação da sociedade e entes federativos e pelo constante fortalecimento das capacidades institucionais. E muito importante, deveria contar com a sua participação como cidadão. Por tudo isso, é fundamental que exista uma lei de responsabilidade socioambiental. Ficou claro? Assim como a responsabilidade fiscal, já regulamentada em lei, a normatização da responsabilidade socioambiental é muito importante. Sabe por quê? Basicamente porque ela nortearia o desenvolvimento financeiro. Também amenizaria os impactos decorrentes dos processos produtivos e de consumo, atrelando a responsabilidade pública e privada rumo à proteção do meio ambiente e à garantia dos interesses sociais e econômicos da nação. Agora, presta atenção. O fato de que a lei de responsabilidade socioambiental ainda não exista não significa que a preocupação com a preservação do meio ambiente não esteja regulada aqui no Brasil, tá? A partir de agora, você vai aprender o que de fato já existe como norma e as obrigações do poder público com o meio ambiente. Os olhares da gestão pública à preservação do meio ambiente tornaram-se fundamentais e obrigatórios com a nossa Constituição lá de 1988. Seu artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Constituição impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso significa que o Estado exerce um papel fundamental na promoção, proteção e perpetuação dos direitos socioambientais. Eles só se efetivam mediante a ativa promoção de políticas públicas e a instauração de instrumentos de controle e normatização. A legislação ambiental brasileira, apesar de recente, é muito ampla e muito complexa. Isso inviabiliza a tomada de consciência para questões que compreendem a preservação. Mesmo assim, nós não podemos negar que houve grandes avanços dos mecanismos para a redução dos impactos do empreendedorismo sobre o meio ambiente. Voltando agora ao artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, ele determina, escute bem, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Em outras palavras, além da responsabilização penal e de multa administrativa, é possível também exigir a reparação do dano ambiental. O licenciamento ambiental também é outro instrumento público de controle. Ele foi criado pela Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Reúne um conjunto de normas para a preservação ambiental. Tá, mas o que é esse licenciamento ambiental, hein? Olha, ele pode ser entendido como um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia e acompanha a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos naturais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras.
Por isso, é obrigação do empreendedor buscar o licenciamento junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação. A responsabilidade socioambiental, principalmente no que se refere ao enfoque público, prevê então a adoção de ações positivas, com o intuito de se comprometer com a sustentabilidade. Ela deve ser seguida à risca pelos gestores públicos para o bem de todos os cidadãos. Deve garantir também uma herança ambiental favorável às gerações futuras. O papel do Estado, portanto, deve se caracterizar como formulador, executor e regulador de políticas públicas socioambientais que visam o bem-estar de toda a sociedade. Por isso, como você já entendeu nessa aula, torna-se importante a criação de uma lei de responsabilidade socioambiental que aborde, por exemplo, a definição de crimes de responsabilidade, que defina ao mesmo tempo a criação de metas e a aplicação de rigorosas sanções legais em casos de descumprimentos. Nessa lei também devem ser tratados temas específicos da responsabilidade pública e privada pela preservação do meio ambiente e regulamentação do acesso social. Vamos estudar agora um pouco mais sobre o conceito de meio ambiente? O que é exatamente o meio ambiente, hein? Você sabe me responder? Bom, no direito brasileiro, o meio ambiente é definido no artigo 3 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Segundo a lei, o meio ambiente pode ser entendido, então, como o espaço onde se conservam todas as formas de vida e sua interação com diferentes fatores. Ele não é apenas o lugar influenciado pelo homem, como as florestas, mas aquele criado para a sua sobrevivência, alterado de alguma maneira como as cidades, por exemplo. O meio ambiente, portanto, abrange tanto a natureza física quanto a artificial e a cultural. Na física, nós temos a água, a fauna, a flora, o solo. Na artificial, as edificações, as construções, os equipamentos e as alterações feitas pelo homem. E na cultural, temos os bens históricos, culturais, artísticos e paisagísticos. Vamos resumir, então, os diferentes tipos de meio ambiente? O meio ambiente cultural é aquele formado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, cultural, paisagístico e turístico. O meio ambiente natural ou físico está formado pelo solo, água, ar, flora e fauna. Meio ambiente artificial é aquele formado pelo conjunto de edificações e equipamentos públicos, como áreas verdes, praças, ruas e avenidas. Já o meio ambiente do trabalho integra a proteção do homem no local do seu trabalho, a prevenção de acidentes, as condições e normas de segurança, saúde, higiene e salubridade desse trabalho. Ficou claro? Antes de falarmos sobre a importância da criação de uma lei da política de responsabilidade socioambiental, é importante a gente fazer uma contextualização histórica. Em 2020, até então, o senador Tasso Gereissati, na época, propôs ao Senado a criação do projeto de lei 5343/2020, que tinha como objetivo instituir a lei de responsabilidade socioambiental, como também trazer alguns outros objetivos, como a redução da pobreza e da extrema pobreza. O projeto foi apresentado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Foi feito o pedido de vistas pelo até então senador Humberto Costa, e por conta disso, esse pedido de vistas, o projeto acabou sendo arquivado com base no artigo 332 do Senado Federal. Até então, o que nós temos no Brasil é a ISO 26000. Ela foi trazida ao Brasil em 2010, lançada em São Paulo, onde ela tem como objetivo trazer orientações e prática para que as organizações e as empresas possam cumprir o seu papel não apenas econômico, mas também social. Vale ressaltar que essa ISO 26000 ela é uma orientação, ela traz essas diretrizes para que essas empresas e organizações ela possam cumprir o seu papel também social, com foco não só na preservação do meio ambiente, mas também com foco nas pessoas. Dito isso, e feita essa contextualização histórica, a gente demonstra a relevância e a importância de termos uma lei de responsabilidade socioambiental no Brasil.
Essa lei ela vai trazer não apenas as diretrizes na qual o próprio governo deverá executar as empresas e as organizações, mas ela também vai fazer com que o executivo, a partir de um orçamento aprovado, passe a executar ações que fomentem a questão da política de responsabilidade socioambiental. Vale ressaltar que isso não fica restrito apenas ao governo, mas também às empresas e organizações para que elas possam cumprir o seu papel, entendendo que não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Para que a gente possa agir de forma harmônica e viver num ambiente de forma harmônica, além do desenvolvimento econômico, é necessário que a gente visualize o desenvolvimento social com foco na preocupação não só no meio ambiente, mas também nas pessoas. Uma vez que nós temos uma lei aprovada e uma lei onde a qual ela vai ter um orçamento específico com um plano de ação para execução, a gente também vai poder propor, a partir dessa lei, que algumas empresas possam vir ter alguns benefícios, fazendo com que eles tenham um papel maior de responsabilidade, mas também eles possam ter alguns benefícios, incentivando para que eles possam estar cumprindo esse papel de desenvolvimento social, além de desenvolvimento econômico, a partir da lei aprovada de responsabilidade socioambiental. Para que eu possa gerar uma consciência dentro desse contexto, é importante ressaltar que a falta de conhecimento e informação gera a não consciência. Uma vez que eu passo a conhecer algo e tenho a compreensão daquilo que eu conheci, isso vai me gerar consciência, fazendo com que eu possa tomar ações e ir atitudes de forma prática e clara a partir da consciência gerada. Mas para que essa consciência possa ser gerada, eu preciso da informação e do conhecimento. Dentro desse ponto de vista, uma das grandes coisas que falta nesse processo é a falta de informação atrelada à falta de conhecimento, né? O processo de conhecer não me gera a consciência, mas quando eu conheço e compreendo aquilo que eu estou conhecendo, isso vai me gerar consciência e me gera também a criticidade necessária para que a gente possa atuar, entendendo a importância de se ter uma consciência para a execução de uma política da Lei de Responsabilidade Socioambiental. Para além disso, existem alguns outros fatores atrelados a isso, né, que eu poderia aqui falar que são interesses políticos e econômicos que fazem com que muitas pessoas não tenham acesso a esse conhecimento e a essa informação por questões mesmo políticas e econômicas, como eu mencionei anteriormente. Então, dentro desse contexto, a importância da gente gerar uma consciência para a execução de uma política da Lei de Responsabilidade Socioambiental é a gente compreender o quão é necessário também os agentes públicos promover essa consciência e esse conhecimento através da criação de políticas públicas. A educação ela é essencial para esse processo no qual a gente gostaria de viver. Eu acredito que a educação ela é emancipatória. Uma vez que as pessoas participam desse processo de forma emancipatória, vivendo e reconhecendo o processo de conhecimento, ela vai fazer com que as pessoas entendam e compreendam o porquê da importância da gente ter uma política de responsabilidade socioambiental. Muitas pessoas nem sempre vão ter a compreensão do que se trata a criação de uma lei da política de responsabilidade socioambiental ou do que de fato se trata a própria responsabilidade socioambiental. Mas quando a gente gera a educação, a ecoeducação, a gente promove o conhecimento das pessoas, elas têm uma maior compreensão sobre do que isso se trata, elas passam a fazer parte de todo o processo. E quando elas passem a fazer parte do processo, elas comprem para si a necessidade de executar isso no seu dia a dia. Entendendo que a execução de uma responsabilidade socioambiental ela não é exclusiva apenas do poder público, das empresas e das organizações. Nós, como indivíduos, também temos uma responsabilidade nesse processo, seja de entender e compreender, né, de atuar de forma fiscalizatória, de atuar promovendo também a responsabilidade socioambiental, mas entendendo que também existe uma responsabilidade nossa. Por isso a importância da educação, da gente promover mais espaços de discussão, promover mais espaços de trocas de conhecimento, promover todo esse ecossistema dentro do processo emancipatório da educação, para que as pessoas também compreendam a responsabilidade delas dentro desse processo. Volto a repetir, isso não é uma coisa exclusiva das empresas e das organizações. Nós, quanto indivíduos, também temos a nossa responsabilidade, seja na execução, ou seja na cobrança da execução por parte dos outros agentes, poder público e iniciativa privada. A cidadania pode exercer um papel no controle socioambiental a partir de uma participação ativa. Quando a gente promove, como eu falei, dentro do processo de educação, uma educação emancipatória que gera conhecimento e que gera informação, a gente gera mais criticidade, fazendo com que as pessoas de forma ativa passem a participar desse processo. Mas existe nosso papel também enquanto cidadão na cobrança e na fiscalização dentro desse processo.
Por isso que uma consciência cidadã ela é importante, porque ela faz com que a pessoa entenda o processo dela de participação de forma ativa, gerando um maior engajamento, gerando uma maior participação e uma cobrança, né, contribuindo, trazendo as suas opiniões, dizendo onde é que estão as suas dores, entendendo que todo esse processo ele perpassa a partir do indivíduo. Não é a empresa que sofre por si só, não é o governo que sofre por si só, mas são as pessoas que estão dentro desse processo. Quando a gente fala de uma lei da política de responsabilidade socioambiental, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de indivíduos, o meio ambiente como um todo, no qual acomete todos os indivíduos ao qual estão inseridos dentro desse sistema, dentro desse ecossistema, né? Por isso que quando a gente fala da importância de ter uma consciência cidadã, eu estou dizendo que eu tenho mais pessoas dentro dos conselhos municipais do meio ambiente, ou das políticas sociais, né, entendendo e compreendendo como é que está a execução do poder público dentro das políticas da criação e da execução, cobrando, exigindo participação, exigindo uma maior participação, exigindo que as coisas possam realmente atender uma demanda desses indivíduos e uma demanda da sociedade como um todo. Para que a gente possa ter uma participação mais ativa, existem diversas estratégias que podem ser desenvolvidas. Uma delas, além da promoção desse acesso à informação que já foi tanto mencionado, é da gente criar mecanismos de participação, consultas públicas, espaço onde a população pode ser ouvida, as empresas e as organizações também possam ser escutadas, para a construção de políticas públicas a partir da iniciativa do poder público, no caso dentro do legislativo. Entretanto, para além disso, é importante também a gente ressaltar, como já foi falado muito sobre a educação, um incentivo. Incentivo esse que pode ser a valorização do indivíduo, a valorização da organização, das empresas, na execução e na prática de políticas que favoreçam essa responsabilidade socioambiental, seja valorizando o indivíduo e seja preservando o meio ambiente. Super importante entender o conceito de responsabilidade socioambiental, não é verdade? Nessa aula você aprendeu um pouco mais sobre a lei de responsabilidade fiscal. Entendeu a necessidade de termos outra lei relacionada à responsabilidade socioambiental. E aprendeu sobre o conceito de meio ambiente e suas diferentes definições. Além de conhecer as obrigações do poder público e da coletividade em relação a esse meio ambiente. Não deixe de estudar o fascículo deste módulo que contém mais informações sobre esse tema. A gente se encontra na nossa próxima aula e eu te espero lá, hein? Até mais!